Olá, amigos, tudo bem com vocês? Davó, o Matheus Davó, atacante do Bahia, recusa a proposta do futebol russo e segue no Esquadrão de Aço. A notícia foi uma surpresa para todos os torcedores do Esquadrão, né? A proposta do futebol russo estava na mesa do Corinthians, não foi revelado qual clube. Sabíamos que seria um clube de primeira divisão do futebol russo. O próprio Belintani tinha dado uma entrevista que seria difícil demais competir pelos valores que estavam na proposta corintiana, que sinalizou ao Bahia com relação à situação do Davó. No entanto, meus amigos, o atleta decidiu permanecer. Isso foi muito importante. A notícia está no portal ecbahia.com, beleza? Abrindo aspas aqui para o ecbahia.com, diz o seguinte: a proposta feita ao Corinthians, dono dos direitos econômicos do atleta, havia sido cerca de 8 milhões de reais, como publicou o GE. Globo. A equipe paulista estava inclinada a aceitar, mas a posição do jogador foi preponderante para as negociações serem interrompidas. Segundo o presidente Guilherme Belintani, o Bahia não tinha nenhuma condição financeira de igualar a proposta russa e que o centroavante só ficaria no esquadrão se fosse o seu próprio desejo. E de fato aconteceu. Meus amigos, eu queria refletir sobre algumas situações da permanência do Davó, que sinceramente pouquíssimas vezes isso acontece, viu, meus amigos? Não é sempre assim. No entanto, a gente pode refletir sobre essa situação. Claro e evidente que não é informação, eu não tenho uma informação, mas podemos sim tirar algumas conclusões, reflexões sobre o assunto. A primeira questão pode ser, de fato, o Bahia, a ligação que o Davó tem com o Esquadrão de Aço atualmente. O próprio Guilherme Belintani falou sobre isso, o atleta também falou em uma entrevista recente da questão da felicidade que ele estava sentindo no momento, não somente ele, mas a família, com relação a estar jogando no Bahia. Se adaptou muito à cidade de Salvador, inclusive. Então eu vou trazer aqui, abrindo aspas, para a palavra do presidente do Bahia, Guilherme Belintani, quando ele fala na questão do Bahia, né, do desejo de permanecer do atleta, por conta, sim, da sua boa adaptação ao tricolor baiano. Abrindo aspas para o Guilherme Belintani, ele diz: nós fomos notificados pelo Corinthians. É uma proposta que é impossível de ser igualada a ponto de vista de aquisição do jogador. Nós não temos dinheiro para adquirir o jogador hoje. Mas o jogador conversou ontem com a gente e disse que ele queria ficar no Bahia, que estava no melhor momento da carreira dele, que acreditava que ali ele estava feliz. A esposa dele estava feliz. Palavras ditas a mim por ele, que ele nunca esteve tão bem em um clube como ele está, tanto quanto no ponto de vista de participação, se sentir importante no processo, como de morar em Salvador, fechando aspas para o presidente Guilherme Belintani. Meus amigos, o presidente Guilherme Belintani, trazendo esta informação, ele de fato coloca também a questão do Bahia, do momento que o atleta vive no Bahia, do momento goleador, inclusive, do atleta, né, que é o artilheiro do Esquadrão de Aço na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, nós podemos sim colocar na decisão do Davó o próprio Sport Clube Bahia no ponto da decisão de permanência do atleta. A situação na Rússia também é um fato que a gente pode colocar na balança, porque o Davó tem 23 anos. O futebol russo, ele atualmente ele está isolado, tanto pela UEFA quanto pela FIFA. Então, o Davó indo para o futebol russo, clubes europeus, porque a Rússia poderia ser uma porta de entrada para jogar na Europa Ocidental, né, onde você tem ali a Premier League, a La Liga, o Campeonato Francês. Então, poderia ser uma porta de entrada para o Davó jogar em um clube europeu ali da Europa Ocidental, onde há uma maior visibilidade e competitividade. Só que com a guerra na Ucrânia, a UEFA e a FIFA
isolaram a Rússia. E clubes também, importantes clubes do mundo, podem estar seguindo também esse isolamento para justamente não se comprometer em valorizar, até financeiramente, comprando jogadores do futebol russo, que se envolve com uma guerra na Ucrânia. É bom lembrar que o povo russo não é, de acordo, informações de diversas fontes jornalísticas sérias dizem que o povo russo está contra a guerra, mas a repressão da política russa não permite que as coisas aconteçam com um volume muito maior a ponto de parar, por exemplo, a Rússia, né? A gente sabe que o regime russo é um regime estritamente hostil para a sua população. Então é bom falar sobre isso, que não é uma questão do povo russo. Uma interessante informação também, uma interessante reflexão, é a visão estratégica do Davos com relação a isso, né? A relação da situação de não entrar agora no futebol europeu, de viver o melhor momento no Bahia e de repente ir agora para a Rússia e deixar tudo por cair. Ele recentemente até falou que ele não tem tanto tempo assim como um jogador profissional, apesar de ter 23 anos, ele não teve tantas oportunidades assim no Corinthians, foi para o Guarani tentar ganhar mais experiência, mas é no Bahia que ele floresce, é no Bahia que ele mostra todo o amadurecimento. Então, por visão estratégica, de não perder aquele fio da meada, de viver o melhor momento, e ele não tem tanto tempo assim, né, de melhor momento, chegou no Bahia esse ano, e de repente chegar no futebol russo, não se adaptar ao clima, não se adaptar à cidade, e aí ter uma queda no seu futebol, sendo que ele estava bem aqui no esquadrão. Então a visão estratégica de entender que não é o momento e é bom aproveitar agora este melhor momento dele, quem sabe ele fazer uma negociação melhor. E quando se fala em uma negociação melhor, está aí o Grupo City. O atleta é um jogador promissor. O Grupo City pode estar interessado no jogador. Ele pode ter uma informação de bastidores que ninguém sabe do Grupo City, chegar para ele e falar assim, cara, o ano que vem nós estamos entrando aqui, nós temos interesse em negociar você com o Corinthians, e aí pode ser que você, indo para o futebol russo, as coisas se dificultem. Fica aqui com a gente. E o Grupo City é muito mais amplo, né? E aí ele pode ter um mercado melhor na Europa, melhor do que o futebol russo, por exemplo, atualmente. A informação com relação ao Grupo City, ela partiu do Jorge Nicola no dia 22 de maio, quando o Nicola gravou um vídeo falando do possível interesse do Grupo City no Davos. E eu coloco para vocês agora aí este recorte, né, quando o Nicola fala sobre isso, porque é aquela questão, né, as coisas vão se alinhando, né, as informações, por mais que elas tenham sido dadas em maio, mas a gente sabe que o futebol é uma negociação e que muitas vezes você se antecipa a alguma informação que vai acontecer agora. Então, não é uma certeza, mas é um faro, né? Um faro onde há fumaça, há fogo. E o Jorge Nicola, o mesmo que trouxe a notícia com relação à permanência do Davos no Bahia, o Jorge Nicola trouxe essa informação em primeira mão, inclusive o portal scbahia.com dá os créditos ao jornalista Jorge Nicola. Ele também já tinha falado anteriormente com relação ao interesse do Grupo City no atleta. Então eu coloco aí para vocês também esse recorte da fala do Nicola. Joga duro, Nicola! Bem, meus amigos, está aí o nosso ponto de vista com relação ao Davos, trazendo informação do portal scbahia.com. Nossos amigos produtores de conteúdo também estão refletindo sobre a questão, trazendo a informação acerca da permanência do Matheus Davos, e nós deixamos a nossa contribuição também com relação ao fato. Vamos ter mais vídeos, lives também jogando duro e arrebentando neste belíssimo sábado, como eu gosto de falar. Aproveita e peça o seu like, se você puder compartilhar também o nosso link, colar e copiar nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram. E se você não conhece o canal também, gostou do conteúdo, está gostando do nosso trabalho, já deu uma olhadinha nos outros vídeos, agradeço demais pela sua inscrição e joga duro e arrebenta, como eu gosto de falar. Forte abraço a todos vocês, até o próximo conteúdo.